Comida de rua ou uma experiência genuína, autêntica do Japão? Hoje vamos fazer um vídeo de comida de rua no bairro de Sakusa, que dentro de Tóquio seria um dos lugares que mais podem te oferecer um pouco de comida enquanto você caminha. E os izakayas, que muita gente vê como a experiência autêntica. E vamos contar um pouco sobre as pegadinhas que existem nesses casos. Esta é a rua Nakamichi, repleta de lojas de lembrancinhas e souvenirs. E normalmente o que tem por aqui é comida doce. Mas quase no final, em um dos lados, tem uma rua com comida salgada. Então vamos comer umas coisinhas salgadas desse lado. No canal abandonado, Naka 4K, já morreu esse canal. Eu fiz um vídeo em que experimentava comida de rua daqui. Que olha, não vou repetir as coisas, mas posso deixar algumas imagens. Aqui, por exemplo, vendem um frango frito que é muito bom. É um frango frito bem suculento, com um empanado bem crocante. A verdade é que o daqui é muito bom. E por aqui tem uma casa que vende croquetes de carne, que não são ruins, mas que, sinceramente, também não é nada demais. É bem gorduroso. O que eu não experimentei foi esse aqui, o Wagyu and Rice. Vamos experimentar isso. Vamos ver como é. Isso, por exemplo, que acabei de pedir, é um suposto Wagyu Burger, que seria um hambúrguer, mas feito de arroz ao invés de pão e tem carne Wagyu. E esse saiu um pouquinho caro, saiu 1.300 ienes, que daria uns $8, talvez. É preciso levar em conta que no Japão, a comida de rua é pouco frequente e geralmente não é super barata. Ainda mais se você conhece países da Ásia onde se come por $1 ou $2 e em grande quantidade, lá você não vai ficar satisfeito. Vamos ver como é que é. É bom! Normal. O arroz está um pouquinho duro. Bom, acho que é de propósito, porque está meio torrado. A carne está fria. Eu não esperava que fosse carne fria. No começo, tive uma sensação de doce por causa do molho, agridoce. Não, hein? Isso não vale 1.300 ienes. Talvez eu não tenha lido o suficiente, mas deve ser rosbife, por isso está frio. Vamos ao caso, com 1.300 ienes, dá para comer um ramen. Tem que levar isso em consideração. Beleza, vamos ver, vamos testar isso. O takosen, que é um senbei, um biscoito com takoyaki dentro. O takosen, que é o biscoito com os takoyakis dentro. E duas coisas que não sei se são doces ou salgadas. Acho que são doces. Porque é uma croqueta que tem queijo, mas essa tem matcha que é usado para doces, apesar de ser amargo. E essa, acho que é de cream cheese com bacon. Não me lembro. No total, saiu por 2.000 ienes, que são cerca de $10. E muitos sabem que comer andando é mal visto no Japão. Não é que seja extremamente rigoroso, mas pelo menos em um bairro como este, onde há vielas muito estreitas, com muita gente. As lojas pedem, por favor, não caminhe andando. As lojas pedem para você não comer andando. Se você quiser comer, que pare e não fique andando, porque ao circular você pode sujar outra pessoa com a sua comida. A comida pode cair no chão e a loja tem que limpar depois. E para evitar isso, pedem que você pare para comer. Vamos ver! O takoyaki é gostoso, é bom, mas é uma combinação estranha, porque o takoyaki é uma massinha, uma bolinha que tem polvo dentro. Tem polvo. É uma combinação estranha. Não sei. Isso é algo que eles disseram. Vamos fazer algo estranho e deu certo para eles, porque isso não é algo normal. Agora, quando você come que tem que amassar como um sanduíche, é meio estranho. Você pode pedir takoyakis de forma normal. Eu recomendo comer takoyaki de forma normal. Isso aqui é estranho, mas não é ruim para experimentar uma vez, tá bom? Não é muito grande, mas também custa 550 ienes, que dá uns $3. O açúcar de confeiteiro. É que eu respirei o açúcar de confeiteiro que colocam. Você respira e ele entra no pulmão. Vamos ver. É uma combinação estranha de anko, que é o doce de feijão azuki com queijo. E é doce ou salgado? Um pouco dos dois. Eu gostei. É algo diferente. É um contraste estranho. Eu gostei. Vamos ver o de matcha.
O de matcha acho que também tinha um pouco de queijo. Cuidado como você respira. É muito marcante o matcha com anco. E o feijão. É normal, muito, muito enjoativo. O matcha tem muito açúcar. Quase voltei a tossir por respirar enquanto mordia. E o correto nesses tipos de lugares é jogar o lixo no local onde você comprou sua comida. Mas enfim, se for algo pequeno, não tem problema. Isso, senhor, um pepino! Tô resolvendo um pepino aqui, mas o pepino japonês é especialmente saboroso. É muito bom. Ainda mais que eu acabei de comer algo muito enjoativo. Estou aproveitando muito esse pepino. Ele está me refrescando bastante. Vocês nem imaginam o quanto. Não sei, não tenho ideia. Depois de comer coisas muito gordurosas, com muito molho, muito açúcar. E, por curiosidade, eu vi em um programa de televisão onde entrevistavam pessoas que colhiam coisas diferentes. E o dos pepinos diziam que dava muito trabalho essa coisa dos pepinos, porque tinha que controlar constantemente para não crescerem demais, porque se crescerem demais, não vendem, porque ficam aguados, perdem o sabor. Por isso, recomendo que se vierem ao Japão e puderem experimentar um pepino japonês, façam isso. Ele terá apenas um pouco de sal, não muito. E o pepino é muito gostoso. Por exemplo, na Argentina, os pepinos são muito maiores, mas têm muito menos sabor. Às vezes até um pouco amargos, mas esses aqui são muito, muito gostosos. Pode parecer bobo, mas é o que eu mais gostei hoje. E no Nakamaise, o beco principal, onde a maioria das coisas é doce. Principalmente o que se vende são os bolinhos que têm anco, doce de feijão, feijão dentro. Mas o que eu mais recomendo daqui é o daifuku, que seria um mochi com anco, ou seja, doce de feijão dentro e um morango em cima. Esse, pelo menos daqui, é o mais gostoso, talvez não, porque é algo que se vende em muitos lugares. Mas enfim, já que a gente está aqui, se quiser provar algo doce, é o que eu recomendo. Aqui tem algo muito curioso. Esse faz muito tempo que eu não provo. Deixa eu ver. Vamos experimentar um. Vamos pegar um de queijo. Vamos nos mover um pouquinho para o lado para comer sem incomodar as pessoas. Tem recheio de legumes, um pouquinho de carne, tem gengibre. É bom, dá pro gasto. Dá pro gasto. O sabor não é forte? Sim, essas coisinhas custaram 550 ienes as duas, cerca de $3. Não tá tão ruim. Bom, e esse é o de queijo. O de queijo não tem como falhar. Isso aqui não tem queijo. Tipo, mal dá pra ver algo amarelinho aí, mas de queijo isso não tem nada. Peguei um pouquinho de queijo. O queijo é normal, não é o melhor queijo, mas tudo bem, tá bom. Não é algo que vá te surpreender muito. Bom, e ao lado do templo principal do Sensoji, nessa rua, que agora está vazia, mas nos fins de semana eles montam barracas de comida de rua, tipo feira. Agora, sinceramente, esses são justamente os lugares que eu menos recomendo para comer. A comida não vai te fazer mal, não é por esse motivo, mas sim porque normalmente esses lugares são controlados por máfias e yakuzás, não porque sejam administrados por eles, mas porque não são proprietários. As pessoas das barracas, portanto, são barracas que você percebe que são todas assim, que pertencem ao mesmo dono, porque tem a mesma estética de cartazes e tudo isso. A questão é que a comida não é barata. Você vai pagar também $5 por algo que é muito pequeno, ou não é muito abundante, digamos assim. A questão é que não será muito agradável, como ocorre, por exemplo, na Argentina. Você vai a um quiosque e come um cachorro-quente sem batata palha. A gente só coloca maionese e é isso. Gostoso, normal. É completamente comestível, mas só cumpre a função de te encher. E se for só para cumprir a função de te encher, melhor ir comer algo gostoso, porque aqui tem muitas opções para comer bem.
Acontece que as pessoas, até mesmo os japoneses, vão e comem, porque justamente são as poucas oportunidades que os japoneses têm de comer algo de rua, né? Há exceções, tem coisas gostosas, mas em geral a maioria é fraca de qualidade. Bom, e nessa rua, que é um beco, uma área que é coberta, na entrada eles têm um doce que é muito popular daqui. Olha a garota com o kimono. Bom, como esse é um bairro muito de turismo tradicional, aqui muitas garotas, e até japonesas, mas principalmente turistas de fora, alugam kimonos e tiram fotos por aqui. Este lugar tem o Melon Pan, que é super famoso, que é um pão doce com sabor de melão. E por dentro tem recheio de sorvete, que pode ser de baunilha ou de matcha. É muito gostoso, porque esse contraste do pão quente recém-assado com o sorvete é muito bom. Isso aqui também eu já provei, que é um tempurá, mas é um biscoito de tempurá. Mas, na verdade, o sabor estava bem normalzinho. Não foi algo... Sim, claro. Não, por favor, obrigado por cumprimentar. Boa sorte. A propósito, se me virem na rua fazendo de tudo, porque vocês já sabem, eu faço tour em Tóquio. Se me virem na rua, podem me chamar. É isso, me chamem. O Jordi me contou que alguém tocou minhas costas, mas eu nem notei. E que... Porque ele tocou nas suas costas Sério? e ele continuou falando com você. Juro que não percebi. Não, mas gente, se me virem na rua, cumprimentem. Interrompam se for preciso. Esse pão de curry com croquete de queijo está muito gostoso. Esse sim eu gostei muito. É gostoso. Ai, cara, que espetacular. É muito difícil encontrar trufa no Japão. Muito gostoso. Bom, depois temos os que são os izakaya. Izakaya significa algo como casa, loja de álcool, ou seja, são lugares para beber. Que muita gente acha interessante porque os vê como muito autênticos. De que é muito casual, muito fácil de entrar. Além disso, e que parece ser barato. O problema, meus amigos, é que esses lugares não são baratos. Os japoneses realmente apreciam esses ambientes. Se você reparar, todos que estão consumindo nos izakayas sempre são japoneses. Esses lugares existem em todo lugar. Em todo o Japão sempre há izakayas. Por quê? O que acontece? São ambientes descontraídos, muito casuais, feitos para beber álcool, onde você pode ficar conversando, batendo papo, e por isso os japoneses gostam muito desse ambiente. Mas são lugares que às vezes têm até na entrada ofertas que dizem, não sei. Cerveja por 100 ienes, $1 a cerveja, digamos. Porém, depois eles cobram muitas outras coisas. Bom, vamos ir em um. Agora, para vocês terem uma ideia, vamos pedir o mínimo nos izakayas, onde geralmente exigem uma bebida e 2 pratos por pessoa. E as pessoas falam, 2 pratos. Você já vai ver. Primeiro, o que temos? Lemon sour. Isso aqui, digamos, é algo típico do japonês, porque leva shochu, que é o destilado de... Normalmente é de trigo o que usam para essas bebidas, com soda e um pouco de xarope de limão. E depois, bom, Jordi, um Koku Haiboro, que seria um highball de Coca-Cola, que é Coca-Cola com uísque. A cerveja custa 650 ienes. A Coca Highball, 700 ienes, cerca de $4. E algo que todos os izakayas têm é o serviço de otoshi. Dizem que é um aperitivo obrigatório, que você paga por ele e não pode recusar. Normalmente custa entre $2 a $4, dependendo do lugar. E as comidas? O mais barato custa 550 ienes, que foi o que eu pedi. Edamames, que são umas ervilhas de soja que você come apertando para tirar a semente. É um vício, é gostoso. Um pouquinho de Neji-Toro, que é uma parte bem macia que se tira com a colher raspando. Isso está em muitos pratos de sushi. Vamos ver. O que os izakayas têm é que eles têm muita variedade. Então, tipo... sashimi, algumas coisas fritas, todos pratos pequenos, aperitivos. A forma mais fácil de reconhecer um izakaya é vendo se tem fotos de espetinhos e bebidas alcoólicas. Se houver espetinhos e bebidas alcoólicas no mesmo cartaz, pronto, é um izakaya.
É o lugar menos familiar que você pode ir, porque normalmente são lugares onde se pode fumar. Alguns não, e geralmente não são muito baratos, digamos assim. Mas o que acontece é um ambiente descontraído, as pessoas gostam. Para ser sincero, eu e minha esposa vamos de vez em quando a izakayas. Porque, além disso, às vezes eles têm pratos que não são muito típicos de outros restaurantes. Nesse caso, o que nos deram de otoshi, que varia muito dependendo do lugar, foi menma, que seria broto de bambu. Aqui, como estamos em Asakusa, que é uma área muito turística, os izakayas são relativamente bem básicos. O interessante é que às vezes, quando encontramos izakayas muito específicos que tem por aí algum ou outro pratinho, que é pequeno, mas é especialmente gostoso. Ou seja, o legal desses lugares é pedir vários pratos. Se, por exemplo, você se reúne com amigos para beber, dizem, bom, vamos a um izakaya, porque é o mais fácil, porque tem muita variedade, tem opções para escolher. A conta deu 3.350 ienes, $20, um pouco mais de $20. Mas foi consumindo o mínimo. 2 drinks e 2 pratinhos de aperitivo, com 3.350 ienes. Tranquilamente, 2 pessoas. Comem. Tipo, vocês devem ter visto o vídeo das redes de fast food. E lá 2 pessoas gastam 2.000 ienes. Quer dizer, mas enfim, veja, a questão é que lá sim dá para ficar cheio. Aqui não é um lugar para se encher, se você vier com fome. E é fácil gastar $30 por pessoa, ainda mais se tiverem vários drinks. Mas enfim, esse é o negócio. E outra coisa é que esses lugares têm uma armadilha, né? Muitas vezes você pode encontrar lugares que têm, por exemplo, um cartaz com uma oferta que diz cerveja 200 ienes, e aí você entra. E pode ser que seja o happy hour, ou talvez só o primeiro drink. Ou pode ser que a cerveja esteja sempre 200 ienes. Mas é obrigatório pedir 2 pratos. E cada prato sai 700, 800 ienes e você acaba gastando bastante. A questão é que esses lugares nunca perdem, obviamente. No lugar de agora há pouco, por exemplo, pediram que fosse obrigatório pedir pelo menos uma bebida e uma comida por pessoa. O tamanho daquele takoyaki M, que é um biscoito com um polvo prensado, chega ao ponto de virar um biscoito mesmo. Se inscreva. Faz tempo que não peço isso. Clique em se inscreva, hein? Comente algo legal. E em frente à estação de Asakusa, da empresa Tobu. Abaixo está a linha de metrô, comumente usada para chegar a esse bairro. Não sei se alguém viu o filme Perfect Days. É um filme muito bonito. Um filme relaxante, em que nada acontece. Não há momentos muito tensos no filme. Mas nesse filme, o protagonista vai a um barzinho em um dia de chuva, deixa sua bicicleta ali, em um cantinho. E aqui embaixo, virando à esquerda, fica o bar onde ele ia, um izakaya justamente, que claro, por causa da temática do filme, seria um izakaya, ou um boteco barato. Acho que por aí. Que? Perfect Days, olha. Alguém escreveu Perfect Days ali. Aqui tem um tachisoba, que seria um lugar para comer soba rapidinho, assim. Isso, por exemplo, é muito comum, que os japoneses comam soba de café da manhã. Soba-don, ali está o barzinho. Opa, vamos ver se tem lugar. Mas enfim, esse é o lugar que fica justamente coladinho na entrada do metrô. Sim, vamos ver, tem lugar no balcão. O menu de bebidas é bem limitado. Pedi um Nihonshu, que é o que todos conhecemos popularmente como sake. E você pediu um... Lemon sour. Ah, um Lemon Sour. Pelo que vejo, eles não têm o sistema de otoshi, aquela consumação obrigatória de comida, já que esses lugares, obviamente, não vão ter cardápio em inglês. Claramente não. Bom, aí temos o sake, que é o único que não diz qual marca. Não diz nada. Normalmente, quando o sake é básico, costuma ser seco. Seco, mas é bom. E natural.
Ou seja, nem frio nem quente, porque o saquê pode ser consumido frio, pode ser consumido quente. Além disso, outra característica dos izakayas é que o cardápio geralmente é escrito à mão. E você não sabe as quantidades. Quando chega, sempre é muito pouco. Muito pouco. Por isso, justamente, você vai com um grupo de 4 amigos a um izakaya, pede 4 pratos, e são pratos muito, muito, muito pequenos. Um pedacinho de língua. Toda pra você não gosta de língua. Não, mas tá uma delícia! É? Experimenta, experimenta, vai lá. Muito bom. Está frio, isso sim. Dá pra ver que está frio. Meu prato está frio, mas muito gostoso. E não é que tá bom mesmo. Viu? Tá gostoso. Olha, por outro lado, no geral, eu não gosto de língua de jeito nenhum, hein? Nem na brasa, nem... Não! Mas a língua é ótima, é deliciosa. Essa é a graça dos izakayas, esses lugares pequenos. Eles sempre têm... Os pratos vêm em pouca quantidade. São caros, mas dependendo do que você pedir, se não for algo extremamente básico, eles têm sabores especiais. Eles têm seus toques. Isso é algo muito típico de izakaya, que é uma ervilha que vem com um pouco de tofu, um pouco de konjaku, que seria konjac, que é uma gelatina vegetal, e bom, carne de boi, Cebolinha. com bastante gordura, cebolinha. A carne é sempre deliciosa e macia. Uau, isso está muito gostoso. 500 ienes, ou seja, isso vale 3 dólares, esse pratinho pequeno. A língua, 400 ienes, 2 dólares e meio. Mais ou menos. 4 dólares. 2 dólares. Sério? 2 dólares e 50 centavos também. Caramba, isso é barato. A seguir, farei algo que muitos devem achar repugnante. O que eu adoro fazer é pegar o molinho e colocar no nihonshu, no saquê. E a combinação é incrível, é deliciosa. Não. Bom demais. Experimenta. Como você descobriu isso? Eu nunca ia descobrir algo assim. Minha esposa gosta de beber. E me fez perceber. Ela me deu a entender. Nunca me disse, mas me deu a entender que no nihonshu você pode colocar quase tudo, que pertença a comidas, em sopas e coisas do tipo, e combina muito bem. É que se cozinha com saquê, né? Bom, sim, assim como o vinho serve como ingrediente para comidas. Caramba, nunca tinha pensado nisso. Eu não colocaria isso numa cerveja, vinho ou tequila, não. Combina com isso. Além disso, nem todos os japoneses fazem isso. Não, não, não! Você não está descobrindo a pólvora nem a roda. Mas, como muitos japoneses por aí já esperam por isso e dizem, ah, claro, sabe? Mas eles acabam encontrando sentido no que você está fazendo. Bom, esse lugar ficou 1.700 ienes, 2 bebidas, 2 comidas. Bem melhor. O yakisoba, na maioria dos izakayas, que são os macarrões fritos, costuma ser um dos pratos que mais enchem. Não vem tanta quantidade, mas é um dos que costuma encher um pouco. Agora, 1.700 ienes está bom para um lugar assim. Então dá uns 12 dólares. E nesse corredor, além disso, que bom, agora ainda é cedo. Imagina, ainda nem são 3 da tarde. Estávamos vendo, aqui tem um barzinho. Este é um corredor que... muito velho, muito antigo, que fica aqui mesmo em Asakusa, com barzinhos bem dos anos 70, 80. Olhem esse aqui. Que engraçado que é. E esse é um bar de Nihonju, que esse sim é bem para turistas. Aqui você vem uma vez só e todos os clientes eram estrangeiros. A estética é muito bonita, com vários copinhos de Nihonju. E o bartender também te atende usando uma máscara tipo ninja. Bom, ele justamente se chama Ninja Bar. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Um abraço para você, sua família, seu pet e até pro chato do seu vizinho. Tchau!